Oi, pessoal. Agora a gente vai tratar, por um tempinho também, como um parêntese, da mesma maneira como a gente tem feito aí nos últimos módulos, falando um pouquinho mais sobre um assunto que a gente já conversou e já trabalhou com eles nos cruzamentos genéticos e em outras questões, que é a determinação do sexo. Vamos concentrar um pouco mais nisso daqui agora, para a gente poder entender alguns detalhes a mais aí. Bom, é, numa quantidade imensa de espécies, o sexo, numa proporção muito grande das espécies, os sexos são separados. A gente já viu isso em outras aulas, você tem um indivíduo do sexo masculino, um indivíduo do sexo feminino, até em plantas, uma planta masculina e uma planta feminina, você vai ter isso em algumas situações também, mas em numerosas espécies a gente vai ter essa maneira dos sexos separados, em organismos separados, ok? E a determinação se o indivíduo vai ser do sexo masculino ou se o indivíduo vai ser do sexo feminino, ela vem de cromossomos sexuais, que a gente chama de um sistema genético, ou seja, uma combinação de genes que vão gerar, com presença ou ausência, dependendo do sistema, com a presença ou ausência de determinados genes, vão disparar uma cascata de reações ou de formações que vão gerar no desenvolvimento um sexo masculino ou feminino, dependendo do sistema. Para nós aqui, o que interessa agora é tratarmos do sistema XY, que é o nosso, que a gente já conhece, a referência a ele, e em relação a ele, ver mais o sistema X0, o ZW e o Z0. É esses que a gente vai estudar, mas conscientes de que existem mais, tá bom? É, o sistema XY, que é o nosso, é o conhecido aqui, é o que vai acontecer em mamíferos e na maioria dos insetos. Você vai ter muitos insetos com XY, um padrãozinho igual a gente. XX feminino, XY masculino. Obviamente, vocês já sabem, já conhecem, já trabalham com o sistema XY, vamos só repassar alguns pontos nele para poder vocês entenderem a relação e a referência que a gente vai estar sempre fazendo quando a gente for analisar os outros sistemas, tá bom? Então, no caso dos cromossomos XY humanos aqui, a gente tem dois grupos. A gente tem os autocromossomos e os heterocromossomos. O que é isso? Os autocromossomos são todos os cromossomos, os pares de cromossomos homólogos que a gente vai ter num cariótipo, lembra? Quando a célula está lá na metáfase, que os cromossomos estão todos mais sharp, mais condensados, estão mais enroladinhos ali, presinhos, estão no formato ideal lá da metáfase para você visualizar o formato deles, o tamanho deles e organizar esses cromossomos naquela organização que a gente chama de cariótipo. Os autocromossomos vão ser todos os homólogos que são iguais, que estão aos pares, são sempre do mesmo tamanho, com o mesmo padrãozinho, um que veio do pai e outro que veio da mãe. Se o indivíduo for do sexo masculino, o 23º par, que seria os cromossomos sexuais, os alocromossomos ou os heterocromossomos, é que eles são diferentes. Se o indivíduo for do sexo masculino, você vai ter os heterocromossomos ali, vai ter um X e um Y, que eles vão estar aos pares, porque eles têm homologia numa parte desses cromossomos, mas eles não são iguais, eles não são idênticos, eles não são cromossomos iguais, por isso a gente vai falar de heterocromossomos, ok? Indivíduo do sexo masculino, indivíduo do sexo feminino, eu vou ter dois cromossomos iguais ali, que seria o XX, tá? Bom, na nossa espécie então, e nesses insetos que também reproduzem isso daí, todos nos mamíferos e os insetos que reproduzem esse padrão XY, a fêmea ela vai se desenvolver a partir da presença de dois cromossomos X e o macho da presença de heterocromossomos, de um cromossomo X e de um cromossomo Y, né? Na meiose, na hora da formação de gametas, a fêmea, que é a XX, ela vai produzir gametas de um único tipo, somente X. Então, X para os mamíferos, para os insetos que têm o padrão XY, o X ele sempre vai estar presente nos gametas femininos. Quem vai produzir heterogametas são os indivíduos do sexo masculino, que ele vai produzir metade dos gametas X e metade dos gametas Y. E aí, então, quem vai definir o sexo do indivíduo após a fecundação vão ser os gametas masculinos. Se vier um X para fecundar o X do óvulo, você vai ter uma fêmea, se vier um Y, você vai ter um macho.
Então, o sexo masculino ele é chamado de heterogamético, porque você vai ter gametas de padrão de tamanhos diferentes, ok? Com genes diferentes, né? Você vai ter gametas diferentes aí com cromossomos sexuais diferentes. O homem, então, ele é formado por um espermatozoide trazendo um cromossomo Y, fecundando um óvulo trazendo um cromossomo X. Então, o sexo masculino é o sexo heterogamético porque vai produzir gametas diferentes, meio a meio, metade X, metade Y. O sexo feminino é o homogamético porque você vai ter dois gametas, dois cromossomos X, então todos os gametas vão transportar sempre cromossomo X, vão ser sempre iguais, tá bom? Quem define o sexo, então, do zigoto é o gameta masculino. É o espermatozoide, no nosso caso, ok? Se o óvulo for fecundado, então, por um cromossomo X, você vai ter XX, que vai sofrer meiose produzindo gametas X, e esse X vai ser fecundado de novo. Se for XX, você vai ter uma fêmea que vai produzir por meiose gametas, óvulos X, etc. Isso vai seguindo sempre aí. Se o gameta X for fecundado por um espermatozoide com Y, você vai ter XY, você vai ter o desenvolvimento, vai disparar uma cascata aí no desenvolvimento embrionário. Uma cascata de reações que vai formar um indivíduo sexo masculino, que é o heterogamético, e na hora de produzir gametas, ele vai produzir gametas tanto X quanto Y, e dependendo da fecundação, você segue o ciclo definindo o sexo. Ok, esse é o padrão que a gente já conhece, e agora as variações. Indivíduos que têm o padrão XY, onde que isso vai acontecer, o padrão XY? Em gafanhoto, em barata, em verme, percevejo, você vai ter alguns organismos aí que tem o padrão XY. Ele é o padrão X, que tem o padrão X0. O padrão X0 é o padrão XY, é o nosso, ok? X0, que você vai ter em percevejos, vermes, gafanhotos, barata, é o nosso. Ele é parecido com o padrão XY nosso. Ele é estruturado da mesma maneira como o padrão XY, porém a definição do sexo masculino não é pela presença do cromossomo Y, mas pela ausência de um segundo cromossomo X. Então o macho ele não é XY, como no nosso caso, o macho ele é X0. Então quando você tem a fecundação de um espermatozoide e o óvulo com X, dando XX, o 2X vai ser uma fêmea, essa fêmea 2X é que vai desenvolver por meiose gametas X, que vão ser fecundados pelos gametas do macho. O macho ele produz metade dos gametas, dos espermatozoides, com X e a outra metade sem cromossomo sexual. Sem, por isso zero. Então, na ausência do cromossomo sexual, vai ter um indivíduo, então, com somente um X, que vai desenvolver, então, no macho. Macho é o X0, fêmea é o XX. Por isso que eu falei que é como o nosso. É a mesma coisa do padrão XY, porém sem o cromossomo sexual masculino. XX é fêmea, XY é macho no padrão XY, XX é fêmea, X0 é macho no padrão X0, ok? E o ZW? O ZW ele vai ser comum em lepidópteros. Quem são os lepidópteros? São as mariposas, são as borboletas, você vai ter aves, você vai ter peixes. É muito comum, muito conhecido, e vem alguns exercícios até para vocês resolverem, que vão tratar do sistema ZW com aves, tá bom? No sistema ZW você tem a mesma coisa, no mesmo padrãozinho, que a gente enxerga no sistema XY, porém invertido, ok? Você vai ter uma inversão aqui, onde o macho aqui é que são cromossomos iguais, ok? O papel que seria o XX, no caso, formando a fêmea no nosso padrão, nos organismos de padrão de cromossomos sexuais ZW, o macho é o ZZ, são cromossomos iguais. O heterogamético, que vem de fecundação de gametas diferentes, juntando então o cromossomo cromossomo Z e W, é a fêmea. Simplesmente inverte. O resto, o padrão é exatamente o mesmo que a gente já conheceu. O macho é ZZ, ele vai produzir gametas homogametas, ou seja, gametas iguais, todos transportando o cromossomo Z. A fêmea é o ZW, ela vai produzir metade dos gametas Z, metade dos gametas com W. Z foi fecundado por Z, vai dar ZZ, vai dar um outro macho, que é o homogamético, sexo homogamético.
O W da fêmea, o óvulo W da fêmea foi fecundado por um espermatozoide Z, formou ZW, então aí a gente vai ter uma fêmea que é ZW. Onde que isso vai acontecer? Mariposas, borboletas, alguns peixes e aves, ok? Bom, do mesmo jeito que para o X a gente tem o X0, para o XY a gente tem o sistema X0, no XY a fêmea é XX, o macho é XY. No X0 a fêmea é XX e o macho é X0. No sistema ZW a gente tem a mesma coisa. A gente vai ter o sistema Z0. Porque o Z não é equivalente ao X lá no sistema XY. O macho no sistema ZW é o ZZ. Então, os machos, eles vão continuar sendo, no sistema Z0, os machos vão ser os homogaméticos, vão ser o indivíduo que foram fecundados por 2Z. E a fêmea, que seria o ZW, não tem o W, é Z0. Então a fêmea no sistema Z0 vai ser desenvolvida a partir da presença, após a fecundação, de apenas um cromossomo sexual, um Z. Funciona da mesma maneira, como a gente já viu, ok? Onde que a gente tem esse sistema Z0? Galinha, por exemplo, e alguns répteis, ok? Galinha e répteis. Bom, a gente consegue identificar o sexo a partir do cariótipo, como a gente já viu aqui. Você tem tamanhos diferentes de cromossomos, você define ali, você tem um padrãozinho, você consegue definir o sexo a partir do cariótipo. Só que o cariótipo, lembra, ele é desenvolvido, ele é trabalhado, estudado a partir da metáfase. Então, na metáfase, cromossomos condensados no máximo de condensação, você organiza em ordem de tamanho, os homólogos aos pares e você define ali e identifica se a gente tem um indivíduo sexo masculino ou sexo feminino, pensando no sistema XY, né? Mas dá para a gente poder também saber identificar o sexo de um organismo a partir da visualização no microscópio de algumas células até na intérfase. Dá para a gente determinar o sexo também em células na intérfase e não só na metáfase. Como? Olhando algo que a gente chama de corpúsculo de Barr, ou então cromatina sexual. O que é isso? Lá no núcleo, isso aqui está representando o núcleo. Lá no núcleo da célula, o DNA está todo descondensado ali, né? Desenrolado. Não tá, os cromossomos estão desespiralizados, né? Não estão condensados e você tem ali a cromatina sexual, você tem ali a cromatina, certo? O DNA todo espalhado ali na intérfase, ok? E você não tem nenhuma estrutura mais densa, como se fosse um nucleolo dentro do núcleo, só que colado na membrana plasmática ali no cantinho. Você não tem nenhum, nós estamos falando de um indivíduo do sexo masculino, de uma célula de um indivíduo do sexo masculino, só que uma célula em intérfase. Mesmo sem a gente ter a metáfase, o organograma e o cariótipo organizado, você consegue definir isso. Sem corpúsculo de Barr ou cromatina sexual, célula masculina. Quando a célula é feminina, significa que tem ali 2 cromossomos X. Desses 2 cromossomos X, pelo menos um deles vai formar o corpúsculo de Barr, que é, como eu falei, uma parte mais densa, mais corada, como se fosse um nucleolo, ok? Colada ali na membrana. Então a gente identifica que é uma célula de um indivíduo do sexo feminino, mesmo olhando nessa célula, para essa célula na intérfase, se eu tenho pelo menos um corpúsculo de Barr. 1 ou 2, isso indica o indivíduo do sexo feminino. Agora, a gente vai conseguir enxergar isso na maioria dos tipos de células, não são todos. Vão ter algumas células que você pode ter um falso masculino, ou seja, você ter o cromossomo X e ainda assim não aparecer o corpúsculo de Barr, isso pode acontecer. Mas normalmente você vai reconhecer e distinguir isso mesmo numa célula intérfase, olhando ali em lâminas de microscópio. O corpúsculo de Barr é muito fácil de visualizar porque ele chama a atenção como se fosse um nucleolo, uma parte mais escura ali. Tem 1 ou 2, nós estamos falando de indivíduo do sexo feminino, tá? Agora, os corpúsculos de Barr normalmente, na maioria das vezes, vão ser formados por um dos cromossomos sexuais só, um dos cromossomos X só. Então, por isso que eu falei pelo menos um corpúsculo de Barr. Podem ter 2 numa célula XX? Podem. Mas o normal é você ter um corpúsculo de Barr só formado por um cromossomo X ali.
É possível você ter mais de um, como eu falei, então você tem que ter conhecimento, você tem que conhecer, saber que existe essa exceção, mas o padrão é você encontrar um. Normalmente, quando você encontra é, um número maior de corpúsculos de Barr, 2 ou 3, aí nós estamos falando de uma célula de um indivíduo com alguma síndrome, ok? Porque normalmente o número de corpúsculos de Barr é o número de cromossomo X menos 1. Então, se eu tenho indivíduo sexo masculino, eu tenho um cromossomo X menos 1, 0, não vou ter corpúsculo de Barr. Se eu tenho indivíduo sexo feminino, XX, eu vou ter um corpúsculo de Barr. Normalmente, embora exista exceção, se eu tiver 2 corpúsculos de Barr, eu estou falando de um triplo X, de uma síndrome, uma aberração cromossômica, como a gente já viu, ok? Ou então, se eu tiver 4x, eu vou ter 3 corpúsculos de Barr, então isso daí vai se tratar de uma aberração ou de uma mutação cromossômica, como a gente chama, mas nos últimos anos tem se usado mais a expressão mutação cromossômica e não aberração cromossômica. Bom, falando de abelhas, vespas e formigas, que a gente já estudou em outros momentos, já tratamos delas em outros momentos, aqui no caso da determinação do sexo, a gente vai recordar aqui também para poder concentrar as informações. Olha só, a determinação do sexo em abelhas, vespas e formigas, ela não vai envolver cromossomo sexual. Por quê? Porque existe uma parte de interação com o ambiente, certo? No fenótipo, no desenvolvimento do fenótipo, que ela também participa da determinação das castas, dos tipos de organismos que vão se desenvolver, e fecundação ou não fecundação também vai variar um pouquinho aqui, vai ser um pouco diferente desses padrões como a gente tem visto. Mas vamos lá. Nas abelhas, então, vespas e formigas, a gente tem a rainha, o zangão e o operário, ou seja, a gente tem uma proporção de 2 fêmeas, a gente tem 2 tipos diferentes de fêmeas e um tipo de macho. A rainha, ela é a única fêmea fértil, ok, da colônia. E a gente tem normalmente uma rainha só para uma colônia, tá? Então você tem uma rainha cuidada por uma colônia inteira e ela é a fêmea fértil. Os zangões, que são os machos, eles são haploides, são férteis também, mas eles são haploides. A rainha ela é diploide e o zangão, que é o macho, é haploide. A rainha produz por meiose os seus gametas e o zangão produz por mitose os seus gametas, ok? Os espermatozoides. A operária é fêmea também, como a rainha, diploide também, só que ela é estéril. A diferença disso vai ser uma interação com o ambiente, vai ser a alimentação entre rainha e operária. A rainha ela é fecundada lá fora, no ovo nupcial, fora lá da colmeia, certo? Fecundada por ou vários zangões, certo? Um ou vários zangões, e o espermatozoide fecunda o óvulo. O óvulo dela foi produzido por meiose, ele é N. Foi fecundado pelo espermatozoide N, que veio ali formado por mitose, né, lá do zangão. Fecundou os dois, virou 2N. 2N vai ser fêmea. Só que 2N forma uma larva. Essa larva vai ser fêmea, ok? 2N já define fêmea. Porém, essa larva vai ser alimentada pelas operárias. E se ela for alimentada com mel e pólen, ela vai virar uma outra operária. Se ela for alimentada por uma secreção glandular das operárias ali, que chama geleia real, aí ela desenvolve para ser a rainha. E aí essa é fértil. Ou seja, 2N é fêmea, mas dependendo da interação com o ambiente, vai gerar um fenótipo de uma operária ou fenótipo de uma rainha. A rainha é fértil e a operária não é. E se o óvulo não for fecundado, ele continua se desenvolvendo do mesmo jeito. Ou seja, o óvulo da rainha, ele vai se desenvolver sendo ou não fecundado. Se ele for fecundado, ele vira 2N, uma fêmea, que dependendo da alimentação vai ser o rainha ou a operária. Se ele não for fecundado, ele continua desenvolvendo e ele vai virar um zangão, que é macho, que é N, porque era um óvulo, N. Desenvolveu por mitose, se chama partenogênese o processo. Então ele vai se formar, vai ser um zangão que vai produzir gametas por mitose, não por meiose, porque não tem como você dividir N por 2. Ok? Então aqui a gente tem dois esqueminhas iguais, demonstrando a mesma coisa, onde a gente tem um resumo disso. No caso, então, das abelhas, formigas e vespas, a gente vai ter, então, a rainha, a fêmea, 2N, certo? A rainha faz meiose e produz óvulos.
Se o óvulo for fecundado, vira 2N, vai ser uma fêmea, que dependendo da alimentação, vira rainha ou operária. Se o óvulo não for fecundado, cresce por mitoses ou partenogênese, formando o zangão, que é N. Ok? Bom, era isso que a gente tinha para falar. Concentramos as informações sobre determinação do sexo, ok? Temos esses padrõezinhos aí para aprender. E por hoje é só. Um abraço, até a próxima, pessoal.